projeto Acolhendo Vidas é coordenado pela Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas e já existe há 10 anos. A iniciativa é um incentivo à adoção legal e o combate ao abandono de recém-nascidos. O que muitas pessoas não sabem é que a entrega voluntária de bebês recém-nascidos para a adoção é um direito garantido. Mas para falar sobre isso, está aqui comigo a juíza Rebeca de Mendonça Lima, juíza titular da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas. Doutora, é um prazer recebê-la, viu? Muito obrigado por ter atendido o convite do Real Time 1. Tudo bem, é sempre um prazer para mim também poder falar um pouco dos nossos projetos e divulgar os nossos projetos. Foi muito bom. E esse tema é um tema sensível, mas que a gente precisa estar aqui na mídia tratando, que a gente precisa falar, a gente precisa tirar as dúvidas de quem está assistindo a gente aqui. E tem um dado interessante, doutora, que segundo o levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, entre 2020 e 2022, houve um aumento de 79% nas entregas voluntárias de bebês até 1 ano de idade para adoção no Brasil. Como é que está essa realidade quando a gente traz para o Amazonas, doutora? Bom, eu posso falar em linhas gerais sobre Manaus, que é onde eu tenho, né, a competência de atuação, minha jurisdição em Manaus. Só para a gente fazer assim, um complemento do que você falou no início, a entrega voluntária, ela ajuda não só a combater o abandono de bebês, de recém-nascidos, mas também o tráfico de crianças, que as pessoas não sabem porque não é muito divulgado, mas o número de pessoas que são traficadas no Brasil é um número assustador, não é? E que a gente não consegue localizar, que somem também. Também a ajuda a combater o aborto, né? Porque o aborto é crime. Não é? Então, assim, muitas mulheres acabam procurando, recorrendo, não é, ao aborto, ao invés de entregar a criança para a vara da infância. De fato, esses números eles aumentaram um pouco. Nós já trabalhamos há 10 anos com Acolhendo Vidas. Essa previsão está no ECA, né, em 2 artigos do ECA, e recentemente o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução que trata justamente sobre a entrega voluntária de bebês. Por quê? Porque essa é uma maneira, como a gente falou, de combater as adoções ilegais também. Né? Então, assim, quando a gente consegue divulgar que isso é possível, que a mulher tem esse direito, aí é mais fácil para a mulher ali na ponta, na unidade básica de saúde, verbalizar que ela não quer exercer essa maternidade. Não é? E aí sim entram em contato conosco. Isso se tornou uma legislação, agora é uma legislação aqui no estado recentemente, porque as maternidades elas precisam divulgar isso para a mulher, elas precisam divulgar isso para as mães. Isso faz uma diferença, doutora. Com certeza, essa lei veio para ajudar o nosso trabalho, veio para ajudar toda mulher que não quer exercer sua maternidade, não cabe a nós julgá-la, não é? E veio principalmente também para combater a violência obstétrica que ainda há nas maternidades. Muitas mulheres que nos procuram desejando entregar o bebê vão para a maternidade, lá na maternidade elas são obrigadas a amamentar o bebê. O bebê às vezes tiram fotografias e expõem a criança. Então, há todo esse constrangimento, né, por parte do sistema médico, né, do serviço médico. E com essa lei, isso vai nos ajudar, com toda certeza, porque vai divulgar isso, vai divulgar essa obrigação, esse direito que a mulher tem. Então, com certeza, é uma lei bem recente, ainda precisa ser muito divulgada, não é? Ela tem um pouco mais de um mês, mas ela vai nos ajudar muito, vai ajudar muito a situação das crianças aqui no Amazonas, né? Porque é uma lei estadual. Doutora, agora só para fazer um parênteses, eu sei que a senhora fala na condição de juíza, eu estou entendendo isso, mas isso ganhou muita repercussão com o fato que aconteceu, acredito que foi ano passado, de uma atriz que entregou o bebê e isso gerou uma polêmica no Brasil todo. É um tema, como eu comecei essa entrevista falando, é um tema sensível, mas que às vezes esbarra aparentemente nesse grande conflito que se cria com uma notícia dessa, por falta naturalmente de informação, de conteúdos como esse que forneçam a mãe que
quer entregar, que tem os motivos dela para fazer a entrega, e isso às vezes falta uma informação aí no meio, né? Exatamente. Por mais que a gente divulgue, nosso trabalho ele, né, ele precisa da ajuda do que a gente chama que é a rede de proteção. Então, a nossa porta de entrada são as unidades básicas de saúde, mas a gente também conta com o apoio, né, do próprio Serviço Social das maternidades. Então, assim, isso precisa ser mais divulgado. E o que é muito importante, se a mulher desejar manter o sigilo sobre essa entrega, sobre essa gravidez e depois sobre essa entrega, ela pode, e nós temos a obrigação de acolhê-la. Né? Ela vai ser recebida aqui e nós vamos respeitar a vontade dela de manter o sigilo. E isso está previsto no ECA também. Né? Então, assim, é um direito da mulher. A gente tem casos aqui que isso acontece. É um tema sensível, como você começou a falar, mas é importante que a gente consiga perceber a necessidade de ter esse olhar, não o olhar de julgamento, mas o olhar de empatia, não é, para essa mulher, porque ela também vive o luto dela, não é simplesmente entregar. Muitas entregam, e muitas até que nos procuram, é até interessante falar isso, elas acabam desistindo de entregar, porque, na verdade, que elas precisavam de uma orientação, um encaminhamento, uma inserção em um programa assistencial que ela não sabia que existia. Né? Então, assim, é importante também a gente falar isso. Então, essa lei, sem dúvidas, ela veio para nos ajudar, veio para divulgar isso. Né? Não a pessoa sair dando o filho aleatoriamente, não. Mas, assim, a entrega responsável. Porque ainda tem mais. Se você entrega o seu filho para outra pessoa, o que essa pessoa vai ser da criança? Ela não vai ser pai nem mãe, ela não tem nenhum documento. Não é? Então, assim, ela corre o risco de ter o filho tirado, ela não consegue viajar com a criança porque ela não tem autorização. Então, a criança não tem, né? Não é nada da pessoa. Então, isso também tem por objetivo a gente preservar essa criança para que ela tenha o direito de ter uma família, não é? O que a senhora está falando é a adoção clandestina. É esse exemplo que a senhora está dando agora, é isso? É a adoção que ela é feita, não é feita de maneira legal, não é? Ela é feita, assim, a que a gente chama de a brasileira, que ainda existe um número muito alto aqui no Amazonas. Agora tem um aspecto também dessa legislação, doutora, que é o fato de que a mulher ela pode entregar a criança na maternidade, ela pode inclusive anunciar antes de ter o bebê que ela pretende entregar a criança, e após a entrega ela tem 10 dias ainda, se ela se arrepender, é isso? É isso mesmo, porque a lei prevê aí o estado puerperal da mulher. Muita mulher, ao dar à luz, ela acaba entrando em depressão e ela pode tomar uma decisão equivocada que ela venha se arrepender depois. Então, de fato, nós fazemos uma audiência com ela, em que ela confirma a vontade dela de entregar essa criança, e depois dessa audiência, ela tem 10 dias para se arrepender. E a gente respeita isso, porque de fato ela, né, o estado emocional dela pode influenciar nessa decisão, que é muito importante, não é? Entregar um filho, né, para adoção. É. E geralmente, doutora, quando a mãe ela faz essa opção de entregar o bebê na maternidade, entregar ao Estado a criança, qual a maior quantidade de pessoas, dessas mães, a senhora poderia dizer que são violentadas, foi fruto de uma violência, ou por não ter condição financeira de sustentar a criança? São os motivos mais comuns esses, ou teriam outros? Não, sim, muitas vezes é porque foi uma gravidez que não foi planejada, fruto de uma violência sexual, também a pessoa que não tem condições, a mulher que não tem condições financeiras nem financeiras e nem emocionais e nem estrutural para ter uma criança, né, para ter um filho. Em linhas gerais, os motivos são esses, né? Então, assim, praticamente é isso. Entendi.
Quanto à adoção, doutora, quais são os principais critérios para uma família que quer adotar uma criança? Quais são os critérios que vocês, na condição judiciária, observam? Na verdade, os critérios, eles são critérios bem objetivos que estão previstos no ECA. Então, a gente obedece o que o ECA determina. A pessoa que quer adotar, ela tem que ter a partir de 18 anos, tem que ter uma diferença entre a pessoa que quer adotar e a pessoa que vai ser adotada, uma diferença de 16 anos. Não pode adotar, por exemplo, avô, não pode adotar. Não pode adotar uma pessoa que, por exemplo, tem antecedentes criminais, uma pessoa que tem problemas, não é, de saúde, problemas que eu falo, problemas que comprometem, não é, o exercício da maternidade ou da paternidade. Então, assim, são critérios objetivos e, além disso, a gente também faz uma avaliação psicossocial. A pessoa passa pela avaliação da psicóloga, passa pela diligência do serviço social, participa de palestras de orientações sobre a adoção, orientações jurídicas, e a gente faz uma peneira, né? A gente pode dizer assim, porque não é todo mundo, não é porque a pessoa quer adotar que ela vai ser uma candidata apta a adotar. A gente tem essa obrigação de fazer essa triagem por uma questão de preservar, né, a proteção integral da criança e do adolescente. É um processo longo? Olha, assim, ele é longo porque a gente tem dificuldades de localizar os pais da criança, né, para que eles tenham ciência de que isso está acontecendo. Demora porque muitas vezes, por exemplo, a pandemia acabou gerando um número muito grande de processos nas filas, né, da equipe técnica aqui do juizado, porque os atendimentos não podiam ser feitos de maneira online, não é? Então tinham que ser presenciais. Então isso tudo acaba atrapalhando, né? Então assim demora um pouco, mas eu sempre falo, uma gravidez biológica ela demora 9 meses, não é? Então assim não dá para a gente ter pressa, porque é uma responsabilidade muito grande a nossa de inserir uma criança ou um adolescente numa família substituta. Isso leva um processo de média de um ano e meio? Por aí. Às Certo. vezes, por exemplo, uma criança, o bebê, né? O bebê que é entregue, ainda tem isso, né? O bebê que é entregue através do nosso projeto do Acolhendo Vidas. Esse bebê, quando a gente ouve a mãe, passa os 10 dias, esse bebê já está pronto para ser adotado. Então, é mais rápido. Não é? Então, isso também facilita que a fila ande mais rápido. Infelizmente, também na pandemia, nós tivemos muitos casos de bebês que foram abandonados. Então, não se conseguia localizar de jeito nenhum a família, não conseguia se identificar, né, se tinha sequer uma família extensa. Então, esses bebês eles foram destituídos do poder familiar. Na verdade, a gente nem sabia quem eram os pais e a fila acabou andando mais rápido. Né? Então, assim, isso tudo funciona porque é um conjunto de fatores. Entendi. Doutora Rebeca, eu quero lhe agradecer mesmo pelo tempo aqui conosco no Real Time 1. Uma conversa como essa é preciso ganhar cada vez mais proporção do ponto de vista de educar e informar a sociedade sobre esses processos que existem e estão disponíveis no serviço público. Obrigado mesmo. Eu que agradeço e sempre que for preciso para a gente divulgar mesmo para o benefício, né, das crianças e adolescentes de Manaus, pode contar comigo. Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou pedir só para a senhora ficar na tela um instante enquanto eu me despeço aqui do internauta. A você, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista e inscreva-se em nosso canal no YouTube, RT1 Play. E até uma próxima oportunidade.